Olá, um bom dia a todos, seja muito bem-vindo no meu canal. Entramos agora no módulo 4 do MTS. Então vamos seguir, página 21, começando a falar então de pentagrama. Então até agora, nos nossos estudos, a gente trabalhou com a parte rítmica e pensando lá em propriedades do som, a gente viu intensidade, a gente viu duração e timbres parcialmente, né? Agora a gente entra falando de altura. E para falar de altura, que seria a propriedade do som, que representa sons agudos, médios e graves, a gente entra finalmente com o pentagrama, que é onde é escrita a música, né? A música ela é escrita dentro do pentagrama. Então, o que é o pentagrama? É um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que são contados de baixo para cima, primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta, e nela está contida toda a estrutura musical. Os espaços também são utilizados, né? Então a gente considera também os espaços justamente porque as notas podem estar tanto nas linhas quanto nos espaços, tá bom? Por isso a gente considera a importância deles. Agora, para a gente escrever as notas em cima, elas precisam ter nomes, tá? Então, esses nomes aí das notas, eles são nomeados através das claves. Então, o que são claves? São figuras musicais que nomeiam as notas. Então, sem clave, a gente não tem nome nas notas. Se eu tiver uma nota na terceira linha, por exemplo, eu não sei o nome dela porque eu não sei a clave que eu estou usando. Então eu preciso entender de um assunto clave para poder nomear as notas, tá? Então a gente tem 3 tipos de claves. Tá? As claves elas são separadas por regiões. Então eu tenho a clave de Sol, né, que é uma clave da região aguda, usada para instrumentos agudos, por exemplo, o violino, a flauta, né, que são instrumentos mais agudos. Depois a gente tem a clave de Dó, que é posicionada em 4 posições, primeira linha, segunda, terceira e quarta linha, que serve para representar os sons mais médios, né? Por exemplo, a viola usa a clave de Dó na terceira linha. E aí a gente tem a clave de Fá, que pode ser desenhada na terceira ou na quarta linha, que serve para representar os instrumentos de sons mais graves, tá? Por exemplo, o violoncelo, a tuba, fagote, etc, tá? Então, cada clave dessa, ela trabalha numa região onde as notas vão estar mais dentro do pentagrama possível, sem ter que usar muitas linhas suplementares, que é o assunto que nós vamos ver na próxima página, tá? Então, para a gente manter os agudos, médios e graves dentro o mais possível do pentagrama, a gente usa essas claves aí de parâmetro, tá ok? Seguindo então, a clave de Sol ela é escrita na segunda linha, porque eu começo a desenhar ela na segunda linha. Quando eu faço o desenho manualmente, eu começo a desenhar na segunda linha, tá? As claves de Dó são escritas na primeira, segunda, terceira e quarta. E o meio daquele... A clave de Dó parece um Bzinho, né? No meio daquele Bzinho ali, eu vou utilizar então a linha passando bem naquela parte, daquele vão, daquele Bzinho. Além disso, os 2 pontinhos e a linha vai estar passando entre os 2 pontinhos. Isso é a representação das claves de Dó. Então a gente tem na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. Já a clave de Fá, a gente tem nas posições terceira linha, onde a bolinha da clave de Fá, que eu desenho ela, eu começo a fazer na terceira linha. E a quarta linha eu desenho a bolinha na quarta linha, respectivamente. Então, as claves de Fá a gente tem na terceira e na quarta linha, além de também ter os 2 pontinhos que vão ficar separados aí com a linha passando no meio entre eles, tá? Então, dito isso,
a gente segue aí na página 22, onde a gente vai entrar com as notas musicais. Então, quais são as notas musicais? Como é que chamam elas, né? Elas se chamam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Até então, a gente falava figuras, né? Quem são as figuras musicais? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, que você já viu no módulo 2 em diante. O nome dessas figuras podem ser Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá legal? Então são 7 nomes para as notas, tá? Então essa sequência aí a gente chama até de escala, né? Que é uma sequência que vem lá do latim escada, né? Que significa escada. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Então ele está subindo como se fosse um degrauzinho. Cada nota representa um degrau da escala, tá? Isso aí nós vamos aprender mais para frente também. Então, seguindo aqui, eu vou dar uma lida na sequência do texto para a gente seguir, tá? Agora que conhecemos as figuras, as fórmulas de compasso, o pentagrama e as claves, conhecemos a nota musical, podendo determinar o nome da figura, o seu valor e a sua altura. Então, agora a nota tem nome, por exemplo, semibreve, também tem a região da altura dela, ou seja, eu vou poder dizer se é um Do, um Ré, um Mi, um Fá, um Sol, um Lá, um Si. O tempo, porque agora a gente já tem fórmula de compasso, então a gente consegue determinar o tempo da nota, se ela vai valer, se uma mínima, por exemplo, vai valer 2 ou 4 ou 1 tempo, né? Então a gente tem tudo o que precisa para seguir com a interpretação da partitura, tá legal? Alguns países utilizam as 7 primeiras letras do alfabeto para a representação das notas. Então a gente tem A, B, C, D, E, F, G e na sequência de Lá. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, tá bom? Então cada letra corresponde a uma sílaba. Ao conjunto de sinais que representam a escrita musical, como pautas, claves, notas, etc., dá-se o nome de notação musical. Então notação musical, o que é isso? É toda a escrita musical, é tudo aquilo que está dentro e fora do pentagrama, ao redor, tudo que significa escrever dentro do pentagrama é notação musical. Tá legal? Seguindo, então, aí nós temos linhas e espaços suplementares. As linhas e espaços suplementares são linhas colocadas acima ou abaixo do pentagrama. Se a gente pensar nas notas que estão dentro do pentagrama e somar todas elas, lembrando que a gente tem 5 linhas e 4 espaços, a gente vai ter um total de 9 possibilidades de altura, tá? A gente tem 9 possibilidades. Porém, um piano tem, salvo erro, deve ter acho que 97 teclas, alguma coisa do tipo aí. Não lembro agora de cabeça, mas enfim, aonde a gente vai enfiar 97 sons dentro de uma possibilidade de 9 lugares para colocar essas notas. Então, aí a gente vai trabalhar com duas coisas. A primeira é a clave. Mudando de clave, a gente mantém regiões mais agudas e mais graves mais dentro do pentagrama possível. Essa é a primeira finalidade. Só que nem sempre a gente fica trocando de clave toda hora. Então, para auxiliar essa altura, esse grave e esse agudo, a gente usa as linhas suplementares. Então são linhas colocadas acima ou abaixo do pentagrama, que representa sons muito agudos ou muito graves que esse pentagrama não comporta, tá legal? Então as linhas suplementares superiores são contadas a partir do pentagrama, né, das 5 linhas. Então primeira linha suplementar, segunda, terceira, quarta, normalmente até a quinta linha, para poder se trocar uma clave, tá? E depois a linha suplementar inferior, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. A partir daí já fica meio ruim de visualizar, já é comum trocar de clave, tá? Não é regra, mas é comum se trocar a clave a partir da quinta linha suplementar, tá? Tirando a clave de sol, porque aí não tem mais agudo acima da clave de sol. Então acima disso tem que ser linha suplementar até lá em cima mesmo, não tem como evitar. A não ser aqui o que nós vamos ver na página 23,
que é justamente a linha de oitava. Então, voltando a falar aí, a gente tem o pentagrama, regiões agudas, médias e graves, onde na região mais aguda a gente não tem, que seria a clave de sol, a gente não tem possibilidade de trocar de clave, logo as linhas suplementares vão ficando de uma quantidade muito grande e dificultando a nossa leitura musical. Então, para que isso seja um pouco amenizado, então nós temos aí na página 23 a explicação da linha de oitava. Então, o que seria essa linha de oitava? É uma linha colocada acima da nota que vai representar o som oitavado dela. São 8 notas acima da frequência que está anotada na partitura. Então, como tem o exemplo aí, então você tem esse sol representado no primeiro espaço superior do pentagrama, sendo que a execução dele seria o sol de cima, ou seja, 8 notas acima desse sol, desse primeiro sol. Fazendo com que o som fique muito mais agudo, numa frequência dobrada acima. Assim como a parte de baixo. Então, na leitura, a gente tem uma sequência do, lá, fá, si, sol. Essa oitava para baixo, representando graficamente, ficaria como no pentagrama de baixo. Então, é muito mais fácil eu ler notas que estão mais próximas do pentagrama do que ler notas que estão muito abaixo do pentagrama ou muito acima. Então, por isso, a linha de oitava ela facilita a nossa vida no sentido de leitura mesmo, tá bom? Então, são linhas colocadas acima ou abaixo da nota, representando um som muito grave ou muito agudo também, que as linhas suplementares ficariam dificultosas de serem lidas, tá? Então eu acredito que deu para entender. A partir daqui, eu vou fazer um segundo vídeo para continuação desse material aí do módulo 4, tá? Se você está entendendo, se você está gostando, né, deixa seu like, deixa o comentário aí no canal também para ajudar a gente, deixa a sua opinião. Então se inscreve no canal, né? Se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Então te espero na segunda parte aí do módulo 4 do MTS. Deus abençoe a todos.